Imagine o cenário. Milhões de israelitas, recém-libertados da escravidão no Egito, respiram finalmente o ar da liberdade. Mulheres, crianças, idosos, todos marchando em direção a uma promessa, a uma terra que mana leite e mel. À frente deles, um líder improvável, um homem criado na corte do faraó, mas escolhido por Deus, Moisés. A alegria, no entanto, dura pouco. No horizonte, uma nuvem de poeira se levanta, crescendo a cada segundo. O som distante de cascos de cavalos e o retumbar de carros de guerra ecoam pelo deserto, trazendo consigo o pânico. O faraó, endurecido em seu orgulho e arrependido de ter liberado sua mão de obra, lidera pessoalmente seu exército de elite. 600 dos melhores carros de guerra do Egito, com os guerreiros mais temidos, avançam sedentos por vingança. O povo de Israel olha para trás e o terror congela seus corações. O exército do faraó, uma máquina de guerra implacável, está cada vez mais próximo. Eles olham para frente e se deparam com um obstáculo intransponível: as vastas e turbulentas águas do Mar Vermelho. Estão encurralados. De um lado, a fúria de um império. De outro, a imensidão de um mar indomável. O desespero toma conta da multidão. O choro das crianças se mistura aos lamentos dos adultos. A esperança recém-nascida parece se afogar antes mesmo de chegar à outra margem. Eles se voltam contra Moisés, suas vozes carregadas de medo e acusação. Não havia sepulcros no Egito para que você nos trouxesse para morrer no deserto? Por que você nos tirou de lá? Era melhor servir aos egípcios do que morrer aqui. Mas Moisés, em meio ao caos e à descrença, permanece firme. Seus olhos não veem o exército que se aproxima, nem o mar que bloqueia o caminho. Seus olhos estão fixos no Deus que prometera a libertação. Com uma autoridade que não vinha dele mesmo, ele se vira para o povo e proclama palavras de fé inabalável. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Fiquem quietos. Era uma declaração ousada, uma promessa que desafiava toda a lógica humana. Como poderiam ser salvos? A aniquilação parecia certa, questão de minutos. Naquele momento de tensão máxima, a presença de Deus se manifesta de forma visível. A coluna de nuvem que guiava os israelitas durante o dia se move para trás deles, posicionando-se entre o acampamento de Israel e o exército egípcio. De um lado, para os egípcios, a nuvem se torna uma escuridão densa, impedindo seu avanço e mergulhando-os na confusão. Do outro lado, para os israelitas, a coluna se transforma em fogo, iluminando a noite e trazendo um calor de esperança em meio ao frio do medo. Uma barreira divina separava os caçadores de suas presas. A noite inteira, os dois exércitos permaneceram separados, sem que um pudesse se aproximar do outro. O tempo estava sendo comprado, mas a pergunta ainda pairava no ar. Como eles escapariam do mar? A resposta estava prestes a se revelar, de uma maneira que ninguém jamais poderia ter imaginado. Então a voz de Deus ecoa para Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. E você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca." Era uma ordem absurda, humanamente impossível, dividir o mar. Mas a fé não se baseia no que é possível para o homem, e sim no poder ilimitado de Deus. Moisés obedece. Ele caminha até a beira das águas turbulentas, o som das ondas quebrando aos seus pés. Ele levanta seu cajado, o mesmo que se transformou em serpente diante do faraó, o mesmo que fez brotar água da rocha. Ele estende a mão sobre o vasto Mar Vermelho. E então, o milagre acontece. Um vento oriental forte e incessante começa a soprar. Não uma brisa, mas uma força poderosa, sobrenatural, que sopra durante toda a noite. As águas começam a se agitar, a recuar. O mar se divide. As águas se acumulam, formando duas muralhas líquidas, uma à direita e outra à esquerda.
Onde antes havia um oceano intransponível, agora surge um caminho de terra seca. O fundo do mar, exposto pelo poder de Deus. É uma visão espetacular, aterrorizante e gloriosa. As muralhas de água se mantêm de pé, desafiando a gravidade, como paredes de cristal sob a luz da coluna de fogo. O caminho para a liberdade estava aberto. Moisés lidera o caminho, e o povo de Israel, com os corações batendo forte entre o medo e a admiração, começa a marcha. Eles caminham sobre a terra seca, no meio do mar, com as paredes de água suspensas ao seu lado. Imagine a cena: milhões de pessoas atravessando o leito do oceano, olhando para cima e vendo peixes e criaturas marinhas nadando dentro das muralhas de água. É uma passagem silenciosa e reverente, uma caminhada de fé através do impossível. Eles estão literalmente andando por um milagre, protegidos por Deus de uma maneira que a mente humana mal consegue compreender. Cada passo é uma afirmação da fidelidade divina. Do outro lado da escuridão, os egípcios observam, perplexos. Ao amanhecer, os israelitas estão quase alcançando a outra margem. Vendo sua presa escapar, o faraó, cego pelo orgulho, ordena que seu exército avance. Os carros de guerra, os cavalos e os cavaleiros mergulham no caminho aberto no mar, perseguindo os israelitas. Eles entram na mesma passagem milagrosa, mas não com fé, e sim com fúria. Estão invadindo um espaço sagrado, um corredor criado pela mão de Deus para seu povo. Mas dentro do leito do mar, o poder do Egito se mostra inútil. Deus lança o exército egípcio em confusão. As rodas dos carros de guerra começam a travar, a soltar, atolando na lama do fundo do mar. O avanço rápido se transforma em um caos lento e desesperado. "Vamos fugir de Israel!" gritam os soldados. "O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Mas era tarde demais. Quando o último israelita pisa seguro na terra firme da outra margem, Deus dá uma nova ordem a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés, agora do outro lado, obedece mais uma vez. Ele estende a mão e, ao romper da manhã, as muralhas de água desabam. O mar volta ao seu lugar com uma força avassaladora. As águas cobrem os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia seguido os israelitas para dentro do mar. Nenhum único soldado egípcio sobrevive. O poderio do maior império do mundo foi engolido pelas águas em um instante. Naquela manhã, na praia, o povo de Israel testemunhou o poder e a salvação de Deus de uma forma definitiva. Eles viram os corpos dos seus opressores na areia, a prova final de que a ameaça havia sido completamente aniquilada. O medo deu lugar a uma reverência profunda. Naquele dia, o povo temeu ao Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga espetacular, foi o ato fundador de uma nação. A demonstração de que mesmo quando estamos encurralados entre o inimigo e o impossível, a fé pode abrir um caminho onde não existe nenhum. Essa história ecoa através dos séculos como um lembrete eterno do poder libertador de Deus. Obrigado por assistir a essa jornada incrível conosco. Se você se emocionou com essa história de fé e libertação, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais relatos épicos como este. Até a próxima!